Olá, alunos e alunos. Estamos de volta com as nossas aulas de português e hoje nós vamos falar sobre verso e prosa. Vamos ver qual a diferença entre essas duas matérias, ou seja, entre o verso e a prosa. Melhor dizendo, entre esses dois gêneros literários que a gente chama. Então, aí vocês têm o texto, se trata da aula 16, e apesar da gente estar falando de verso e prosa, mas esse conteúdo se refere à língua portuguesa. Então, o tema é poema, diferenças entre verso e prosa, estrutura, características e função desses gêneros. Então, vamos ver primeiro a prosa. O que é prosa? A prosa diz respeito a uma estrutura básica que se contrapõe, quer dizer, que vai de encontro ao texto em verso. Quer dizer, a prosa é diferente do texto em verso, no que nós vamos ver também o que é verso. O poema em verso, o poema, e que antecede a noção dos gêneros textuais, os quais sabemos que são múltiplos. Romances, esses são gêneros textuais. Se alguém perguntar a você quais são os gêneros literários, gêneros textuais, você diz romances. Os romances são gêneros textuais, gêneros literários. Os contos, que são pequenas histórias, pode ser inventado, pode ser do dia a dia. Crônicas, que também é uma história ainda menor do que o conto. Textos jornalísticos, artigos de opinião, que é aquele artigo que as pessoas escrevem, jornalistas principalmente escrevem, ou alguém que tem um blog na internet, dando opinião sobre qualquer coisa, sobre política, religião, sobre o amor, a felicidade, seja o que for. Manifestos, poemas líricos, que são poemas que tratam de amor, de sentimentos, poemas satíricos, que tratam de, vamos dizer, fazer críticas a alguma coisa. Enfim, trata-se de uma listagem numerosa. Então, existem inúmeros gêneros textuais, os gêneros literários. O que é prosa? Chamamos de prosa os textos escritos de forma corrida, organizados em parágrafos, cuja intenção é, grosso modo, a exposição de uma ideia ou de fatos ou de uma história. Então, a prosa, ela é escrita em textos corridos. O que são textos corridos? Aqueles textos que a gente escreve quando inicia o parágrafo até o final da linha. Todas as linhas sempre vão até o final da página. Já o poema não é escrito dessa forma. Uma linha pode ser maior, outra pode ser menor, então tem uma diferença. E, normalmente, trata da exposição de uma ideia, expor uma ideia. Por exemplo, alguém pode expor uma ideia sobre a vida, sobre o bem-estar, sobre a ansiedade, sobre a felicidade, sobre a economia, sobre as secas, seja o que for. E então trata de fatos que também diz respeito à história, contando fatos que aconteceram algum dia e tal. Então isso aí é uma forma de escrever em prosa. Livros de contos de fada, de ficção. Quando a gente fala em ficção, a gente está falando em histórias inventadas, histórias criadas pelo autor. Toda história criada por alguém, às vezes uma história muito linda, muito bonita e que serve de exemplo para a vida, mas se é inventada ou criada, é uma ficção. E também aquelas também chamadas não ficção. Por exemplo, um autor, quando escreve um texto de jornalista, fazendo uma crítica sobre a política, ele está fazendo um texto de não ficção, porque ali ele está tratando do assunto que, na realidade, existe, não é uma coisa inventada.
Então, jornais, cartas, quase não se escreve mais hoje as cartas, e e-mails. A gente sabe que se escreve muito e-mails. Então, tudo isso aqui são textos escritos de forma corrida e são considerados são considerados de qualquer forma como prosa. Então, são exemplos de textos em prosa. Os textos em prosa importa mais a clareza do que o ritmo, a rima ou a sonoridade das palavras. Quer dizer, se eu escrevo em prosa, ou contando uma história, ou através de fazendo uma crítica, como no estilo jornalístico, ou então eu conto uma história do passado que aconteceu de verdade, ou eu invento uma história, criando um conto, ou criando uma crônica. De qualquer forma, nisso aí, o que importa é a clareza. Eu estou escrevendo para os outros, então eu tenho que ser o mais claro possível. Não posso, como se diz, escrever o texto todinho com palavras muito, muito difíceis de se compreender. Tem que ser de forma clara. E não tenho uma preocupação com o ritmo, com a rima. A rima é quando duas palavras ou três termina com a mesma sonoridade, mesmo som, mesmo ritmo. Por exemplo, amava com cantava, sorria com morria, vendia, né? Então, isso aí é o que se chama de rima. Isso aí é uma característica do texto em verso, ou seja, do texto em poesia e não em prosa. Então, tipos de prosa. Aí tem uma figura de um livro, e aqui abaixo diz: a prosa está presente desde os textos literários até os textos jornalísticos, porque os textos literários são os textos criados, inventados. São textos que o autor usa frases e palavras com a maior possibilidade de colocar com beleza, com estilo, em que você, quanto mais lê, mais você gosta de ler, tem uma certa poesia no texto. Já o texto jornalístico se preocupa em narrar aquilo que o autor está querendo dizer. Existem dois tipos de prosa: a prosa narrativa e a prosa demonstrativa. Vamos ver a prosa narrativa. Trata-se dos textos prosaicos históricos ou de ficção. Quer dizer, históricos, aqueles baseados numa história, em que alguém escreve uma história, um fato que aconteceu. E a ficção, ele pode inventar a história. A prosa narrativa pode ser também inventada, quer dizer, é uma história também, só que é uma história criada, é uma história inventada pelo autor. São textos que narram alguma coisa, ou seja, possuem personagens, possuem ambientação das ações, quer dizer, o local onde acontecem os fatos. Esse tipo de prosa abarca duas categorias: a histórica, que pretende narrar fatos e eventos com base em relatos historiográficos, quer dizer, coisas que passaram, coisas que aconteceram, e a ficcional, que cria personagens e universo próprio, quer dizer, se eu quero criar uma prosa ficcional, uma prosa narrativa ficcional, eu invento a história, eu dou nome aos personagens, eu digo onde aconteceu, invento o ambiente que aconteceu, eu vou criar, vou usar a minha mente para criar a história. Então, a prosa ficcional. Veja alguns exemplos. Prosa narrativa histórica. Isso aqui é um exemplo de uma prosa narrativa histórica. Se é histórica, ela está contando um fato verídico que aconteceu. Em 1581, Felipe II afirmara, quer dizer, o rei Felipe II afirmara, perante o tribunal de Guadalajara, que um terço dos indígenas da América já tinha sido aniquilado. E aqueles que ainda viviam eram obrigados a pagar tributos pelos mortos. O monarca disse, quer dizer, o rei disse, além disso, que os índios eram comprados e vendidos e dormiam na intempérie, quer dizer, no meio do tempo, que as mães matavam seus filhos para salvá-los dos tormentos das minas, quer dizer, as mães matavam os filhos para que as crianças não viessem a ser adotadas pelos os brancos
os europeus, e para que trabalhasse nas minas, no serviço pesado e arriscado. Então, a mãe preferia matar o filho do que fazer com que o filho ficasse sofrendo no trabalho pesado e correndo risco de vida, de morte. Mas a hipocrisia da coroa, quer dizer, do reino, tinha menos limites que o império. A coroa recebia 1/5 parte do valor dos metais que seus súditos, quer dizer, aqueles subordinados a ele, arrancavam por toda a extensão do novo mundo hispânico, na Espanha. O novo mundo hispânico era o mundo que dizia respeito à Espanha, que a Espanha estava explorando outras terras, como no Brasil e outros lugares do mundo que eram explorados pelos espanhóis. Além de outros impostos, o mesmo acontecia no século XVII com a coroa portuguesa em terras do Brasil. Quer dizer, a mesma coisa os portugueses fizeram conosco aqui no Brasil, explorando a mão de obra dos índios brasileiros, botando eles para trabalhar e explorando o indígena. Então, aqui é um fato histórico, é uma narração. Aqui conta uma história, é um fato que aconteceu de verdade, narrado por Eduardo Galeano, que é um historiador. Aqui está dizendo o nome do livro dele, As Veias Abertas da América Latina. Então, nesse livro aqui, que eu já li, inclusive, As Veias Abertas da América Latina, ele narra esse fato aqui que aconteceu de verdade. Então, a prosa histórica, uma prosa narrativa histórica. Agora, vamos à prosa narrativa ficcional. Maria Raimunda nunca precisou ler as letras nos papéis. Desde que abri os olhos pretos neste mundo de meu Deus, leu tudo o que há no livro das coisas e das gentes, por dentro e por fora, até onde a vista alcança. Veja que ele diz assim, que Maria Raimunda, que era uma analfabeta, nunca precisou ler as letras nos papéis, quer dizer, aquilo que estava escrito. O que ela leu foi a leitura do mundo, das coisas da vida, da gente, e por isso ela adquiriu experiência de vida com a leitura do mundo e da vida, e não apenas a leitura escrita nos livros. Aprendeu cedo que quem tem o coração brando leva mais pisas da vida e por isso é brava que só. Quer dizer, ela é dura, é brava, porque ela entendeu desde cedo que aqueles que têm o coração brando, que são muito amorosos, é quem leva as pancadas na vida, é quem é pisado pela vida. Então, por isso que ela era muito dura. Todo mundo tem um pouco de medo de Maria Raimunda. E ela não tem medo de ninguém. Só teme a Deus e o perigo de amolecer quando vê menino sem mãe, homem chorando, criança carregando o enterro de anjinho, velho sem teto, mulher gestante com variz e fome, essas coisas. Então, ela era muito dura, muito rígida, porque entendia que se fosse mole na vida só levava pancada, mas quando ela via essas coisas, uma criança chorando, sem mãe, tudo, ela se compadecia e sofria muito com isso, apesar da dureza dela. Prefere mesmo ter raiva que dá coragem e força para resolver tudo que aparecia pela frente. Então, ela entendia que ela tendo raiva, a raiva lhe daria coragem e ela enfrentava todos esses problemas pela frente. Então, é um texto inventado, é um texto escrito e foi inventado aí por essa escritora aí, que deu o nome embaixo, Maria Valéria Rezende, no livro intitulado, aliás, o texto intitulado Maria Raimunda, no livro intitulado Vasto Mundo. Então, isso aqui é uma prosa narrativa porque conta uma história. Quando se fala de narrativa ou narração, é porque está se contando fatos, acontecimentos, história. E ficcional porque é uma história inventada. O anterior não é ficcional, é histórico porque realmente aconteceu. Já que é ficcional porque eu disse, ficção diz respeito à invenção, à criação do autor, tá certo? Aí vem a prosa demonstrativa. O que é prosa demonstrativa? São os textos que pretendem explicar alguma coisa,
passar conhecimento a respeito de algo. Então, se alguém escreve sobre um assunto qualquer, ele não está inventando, nem está contando uma história. Ele pode, vamos dizer, falar sobre os efeitos da seca no Nordeste. Então, isso aí é uma prosa demonstrativa, porque ele está explicando alguma coisa e passando conhecimento a respeito de algo. Ele pode falar sobre a economia do país, ele pode falar sobre a política do país, ou do município, ou do estado, ele pode falar sobre a educação, pode falar do momento de pandemia, o que vem acontecendo no mundo, no Brasil, ou no nosso município. Então, isso aqui é uma forma de explicar uma coisa ou passar conhecimento a respeito de algo. Então, é o caso dos textos didáticos, dos tratados, dos ensaios, da oratória, de textos jornalísticos, científicos, técnicos, do editorial, de texto como este que você está lendo. Então, aqui está um exemplo de prosa demonstrativa. Diz assim: um dos aspectos mais surpreendentes de nossa sociedade é o fato de a ausência de identidade racial ou confusão racial reinante ser aceita como dado de nossa natureza. Quando muito, à guisa de explicação, atribui-se a larga miscigenação. Miscigenação é a mistura de raças, negros, índios, brancos, aqui ocorrida a incapacidade que demonstramos de nos autoclassificar racialmente. É como se a indefinição estivesse na essência do nosso ser. Seres transgênicos que escapariam de qualquer identidade conhecida, que nenhum atributo racial e étnico utilizado alhures em algum lugar poderia abarcar por tamanha originalidade. É assim para o senso comum. Senso comum é o entendimento geral do povo. É assim para a maioria dos intelectuais, quer dizer, dos estudiosos. Diferentemente de outros lugares, a nossa identidade se definiria pela impossibilidade de defini-la. Então, é um texto um pouco difícil de compreender, mas se sabe que está falando de racismo, da questão racial. Então, esse texto aqui, falando desse assunto, desse tema, raça, é um texto demonstrativo, ele está querendo levar o conhecimento a alguém. É um texto de Sueli Carneiro, no livro que ela escreveu, Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. São classificados como prosa literária apenas, vou repetir, prosa literária é aquela prosa, né, criada pelo autor. Apenas os textos narrativos ficcionais, quer dizer, só os textos criados e inventados é que é considerado prosa literária. Isto é, o romance, que é um gênero que é criado com história longa. Romance normalmente é uma história longa. Pode ser de amor, pode ser em relação a amizades, pode ser em relação a um casamento, pode ser algo assim que envolve a afetividade, o sentimento das pessoas. E é uma história longa. O conto, que é uma história menor do que o romance, tem o mesmo estilo. É uma história que se inventa, que se cria, contando também algo do passado ou do presente. Crônicas, que é uma pequena historiazinha, uma pequena história do dia a dia. E novelas, que também é uma história que é feita para ser representada, muitas vezes filmada e passar na televisão. Desse modo, é do estudo dessas formas que se ocupará a literatura. Então, a literatura é uma ciência, digamos assim, que estuda todos esses gêneros, né? Todos esses gêneros, aliás, é quem forma a literatura. Então, a prosa narrativa histórica e os gêneros da prosa descritiva são também chamados de prosa não literária. Então, se alguém escreve contando uma história verídica do passado, ou se alguém escreve descrevendo alguma coisa, como eu falei, sobre
a economia, sobre a ciência, sobre a justiça, sobre a política, seja o que for, ou sobre religião, é uma prosa não literária, porque não é criada, é apenas descrição do tema. Prosa no Brasil. O primeiro texto em prosa produzido no Brasil foi a carta de Pero Vaz de Caminha. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, Pero Vaz de Caminha, que era o escritor da esquadra de Pedro Álvares Cabral, começou a ver o que acontecia aqui, observando os índios, as matas, as florestas, as praias, e ele mandava as cartas para o rei de Portugal contando como era o Brasil. Então, é considerado um texto em prosa. Não é propriamente literário, porque não é invenção, é uma forma descritiva, mas era um texto em prosa. Esse documento, embora seja uma crônica histórica, porque estava narrando, naquele momento, o histórico do nosso país, um relato, digamos assim, está muito próximo da prosa literária, graças à riqueza de metáforas e à cuidadosa elaboração textual do autor. É porque essa carta é tão bem escrita, eu já li essa carta, eu li mais de uma vez, é muito bem escrita, é muito longa, conta tudo sobre o índio, sobre as terras, sobre as florestas, sobre as águas e as nossas riquezas. Então, é considerado uma crônica histórica, porque naquele momento que Cabral chegou aqui, com a descoberta do Brasil, era um momento histórico, então ficou conhecido como crônica histórica. Por que crônica? Porque a crônica é escrita no momento em que está acontecendo os fatos. Ele vai observando o que está acontecendo e vai anotando. Aí se chama crônica histórica. Né? Eu posso escrever uma crônica no dia a dia, por exemplo, posso contar uma história de um fato que está acontecendo atualmente. Vamos dizer, se eu for falar sobre, em virtude da pandemia, o que está acontecendo em nossa cidade, os bares estão fechados, as lanchonetes, os fatos que estão acontecendo no momento, então isso é uma crônica, tá certo? Entretanto, durante o período colonial, quer dizer, no período em que os portugueses colonizaram o Brasil, a prosa literária praticamente não existiu no Brasil. Quer dizer, durante a colônia, praticamente não houve prosa literária, ou seja, os escritores não escreviam para criar. Alguns escritores que chegaram aqui de Portugal era para narrar o que estavam vendo. Era prosa não literária. Não era para criar alguma coisa. Foi a partir das publicações de O Filho do Pescador, que é um livro com esse nome, O Filho do Pescador, lançado por Teixeira de Souza em 1843. Veja que a partir já de praticamente mais de 300 anos, o Brasil foi descoberto em 1500. Aqui está dizendo, o livro foi editado em 1843, 343 anos depois, e da Moreninha, escrita por Joaquim Manuel de Macedo, também 344 anos depois, em 1844, que tem início uma tradição prosaica brasileira. Quer dizer, surgiu a prosa no Brasil, a prosa literária que nós estamos falando, assim, de criar uma história, a partir destes dois livros, 300 e poucos anos depois. Ambos os romances, quer dizer, esses dois romances, O Filho do Pescador e A Moreninha, fazem parte da obra literária do romantismo, porque era uma história de amor. Então, enquadrou como romantismo, no romantismo. Que, por sua vez, propõe o romance como forma. O romance nasce a partir do romantismo, quer dizer, foi uma fase de 1800 e mais ou menos 1881 por aí, foi o auge do romantismo no Brasil. Então, o romantismo, quem escrevia histórias de amor, retratando sentimentos amorosos de todo tipo, era considerado um romance, a obra dele. E aí estava enquadrado nessa escola ou nesse pensamento literário chamado romantismo. À época, era comum que os romances fossem lançados em formato de folhetim, ou seja, a cada semana, um novo capítulo era publicado em um jornal de grande circulação. Quer dizer, no início, os romances não eram assim, o escritor fazia um livro e depois publicava, porque era tudo difícil. Então, existiam os jornais. Toda semana saía um jornal contando
coisas políticas, fatos do dia a dia, histórias, piadas no jornal. Então, alguém escrevia, alguém que escrevia romances, os primeiros escritores, ele escrevia o capítulo de hoje, o capítulo dessa semana, na semana seguinte preparava o capítulo 2 e o romance ia sendo publicado por folhetim. Era como a novela, que passa um capítulo todo dia. Todo dia as pessoas assistem um capítulo da novela até chegar ao final. Então, da mesma forma, na época não existia televisão, existia só o jornal como meio de comunicação. Então, os escritores queriam publicar seu romance, ele publicava por folhetim, que eram os capítulos de cada história. Grandes nomes da literatura brasileira, como o próprio Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu A Moreninha, José de Alencar, um dos maiores escritores do Brasil, Lima Barreto e Machado de Assis, também um dos maiores escritores que já existiram, tiveram suas obras publicadas primeiramente em folhetim, quer dizer, publicando por capítulo, antes de serem editadas em formato de livro. Agora vem as diferenças entre prosa e poesia. A palavra poesia tem origem no vocábulo grego poiesis, cujo significado é o ato da criação, o ato de fazer alguma coisa. Assim, a poesia faz com que a linguagem cria novos significados, modifica o uso das palavras. Quer dizer, a poesia tem a facilidade de fazer o jogo de palavras para embelezar o texto. Então, isso depende da criação do poeta. Ordena a poesia de maneira ritmada, ordena as palavras de maneira ritmada, com ritmo, e melódica, com melodia, quer dizer que fica com certo ritmo, como a música. Quando a poesia surgiu como forma, era acompanhada de instrumentos musicais, feita para ser cantada. Os poemas são escritos para serem lidos em voz alta. Logo, há um trabalho com a sonoridade, quer dizer, uma preocupação com o som das palavras, dos vocábulos, que são palavras, com aquilo que ultrapassa a função utilitária ou denotativa da linguagem. Quer dizer, a função denotativa da linguagem é aquilo que o texto escreve normalmente, sem fazer com que as palavras saiam do seu sentido comum. Porque na poesia é muito comum empregar palavras, metáforas que têm um sentido diferente daquilo que a palavra quer dizer. Por exemplo, a palavra sol pode ser empregada num sentido diferente do que é. O sol é uma estrela, então está no sentido denotativo, porque realmente é uma estrela. Ou então o sol é um astro, o sol ilumina, tudo isso é verídico, então está no sentido denotativo, ou seja, no sentido real, a palavra sol. Mas se eu digo assim, tu és o sol que ilumina a minha vida, a palavra sol já não está no sentido denotativo, está no sentido literário, no sentido conotativo. É esse sentido aí que as palavras são empregadas na poesia. Então aí tem, além disso, a poesia costuma ser organizada em versos, que são junções de sílabas poéticas. Veja um exemplo. Verso é cada linha da estrofe que é um verso. Aqui é um verso, aqui já é outro, aqui já é outro. Quer dizer, isso aqui é o que se chama verso. E o conjunto de versos aqui é uma estrofe. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 versos. Nós temos aqui 11 versos e esse conjunto de versos forma uma estrofe. Aqui nós temos no total uma estrofe de uma poesia. Veja que aqui tem três pontinhos em cima, que significa que antes dessa estrofe tinha mais antes. E aqui embaixo tem outro colchetezinho com 3 pontinhos, que significa que também tinha mais estrofes para frente. Aí foi tirado essa do meio aqui.
Então, isso é uma poesiazinha das proezas de Antônio Silvino, de 1908, que diz: se fizere paz comigo, o cangaceiro Antônio Silvino dizendo: se fizere paz comigo, deixo de ser cangaceiro. Planto fava, crio bode. A mim não falta dinheiro. Boto o cangaço num canto. Cobro imposto, mas não tanto. Fico imposto maneiro. É o que tenho a fazer. Se o plano não for errado, pois o governo aceitando, fica o Brasil descansado. Já a palavra prosa vem do latim oratione prosa, significando discurso em linha reta, como a gente falou antes, livre, predomina. Aqui é só um reforço. Predomina o uso denotativo da linguagem, quer dizer, na prosa não usa o sentido conotativo. O sentido conotativo das palavras, quer dizer, tirar as palavras do seu sentido natural, é usado mais na poesia, e o sentido denotativo na prosa. Ou seja, as palavras significando suas definições dicionarizadas, quer dizer, as palavras no sentido denotativo são aquelas palavras que têm o mesmo sentido do dicionário, não é tirada do seu sentido normal, seu sentido real, como é o caso da linguagem denotativa. Veja um exemplo de prosa que trata do mesmo cangaceiro que o cordel anterior descreve. Então, aqui tem uma prosa. Aqui é uma poesia sobre a situação que o cangaceiro descreveu aqui. Agora, veja ali em prosa. Consciente de que o cerco policial estava se fechando a cada ano, o cangaceiro sentiu a necessidade extrema de negociar a paz com o governo, o qual, segundo alguns populares, haviam lhe dito também tinha o mesmo desejo. Haviam lhe dito também tinha o mesmo desejo. Quer dizer, o governo tinha o mesmo desejo de fazer um acordo com Antônio Silvino, o cangaceiro, para parar o cangaço. Porém, era preciso constatar a veracidade das falas, quer dizer, constatar se realmente ele estava querendo fazer acordo ou não. Confirmar o que de fato queria o governo, quer dizer, tinha que constatar se havia veracidade tanto por parte do governo como por parte deles, se realmente queriam fazer o acordo. Mas sem antes se preparar e prevenir, já que as ações em prol de sua captura estavam se acentuando. Quer dizer, o governo estava cada vez mais à procura dele, a captura, o objetivo de capturar, de prender, ele estava cada vez mais forte. Contudo, teria buscado informações acerca de um possível acordo com o governo. Isso aí está escrito no livro de Deusimar Matias de Oliveira, titulado Nas Trilhas do Cangaceiro, Antônio Silvino, Tensões, Conflitos e Solidariedades na Paraíba. Então, o que está escrito acima no verso aqui, também está escrito embaixo. A diferença é que aqui em cima, nesses versos, se trata de verso, de poesia, e aqui de prosa. Veja a diferença, como é escrito o mesmo texto, os dois textos dizem a mesma coisa, só que um diz em verso e o outro em prosa. Apesar da diferença estrutural, não é a forma em verso ou em parágrafos que difere essencialmente a prosa da poesia. Não basta quebrar o texto em versos para que se transforme em poema. Assim como há vários poemas em forma de prosa, são cada vez menores as fronteiras entre as formas da prosa e da poesia. Quer dizer, um texto em prosa, o que esse parágrafo está querendo dizer é o seguinte: um texto em prosa pode ter poesia, e às vezes um texto em poesia, em verso, pode não ter poesia. O que caracteriza a poesia são as ideias de criação que o autor emprega no texto, tirando as palavras do sentido denotativo para o sentido conotativo, é o que faz criar a poesia. Então, mesmo dentro da prosa pode haver poesia, e dentro do texto em verso pode não ter poesia. Isso pode acontecer. Prosa poética.
Trata-se de textos em prosa cujo trabalho com a linguagem aproxima-se da poesia, que é a prosa poética. Quer dizer, o indivíduo escreve em prosa, mas tem poesia no texto. Aí, tendo poesia, quer dizer, aproxima-se da poesia, como diz aí, a linguagem aproxima-se da poesia. Há um olhar lírico que norteia a construção desses textos, que fazem uso de recursos típicos do fazer poético, mantendo, contudo, a estrutura prosaica. Veja um exemplo, trecho do grande romance de Guimarães Rosa. Aqui é um texto em prosa que tem uma certa poesia. Ele diz aí, de Araçuaí, Araçuaí, eu trouxe uma pedra de topázio. Isto sabe o Senhor, porque eu tinha ido lá daqueles lados? De mim conto. Como é que se pode gostar do verdadeiro no falso? A amizade com ilusão de desilusão. Vida muito esponjosa. Eu passava fácil, mas tinha sonhos que me afadigavam, dos que a gente acorda devagar. O amor, pássaro que põe ovos de ferro. Ele diz que o amor é pássaro que põe ovos de ferro. Veja que a palavra amor aqui saiu do seu sentido normal e passou a ter outro sentido. Aliás, ovos aqui passa a ter outro sentido, não é ovos de galinha em si. Ele diz que é o amor, é passo de ovos de ferro. Pior foi quando peguei a levar cruas minhas noites, sem poder sono. Diadorim, que era o personagem que ele tinha uma certa paixão por ele, era aquela estreita pessoa. Não dava de transparecer o que cismava profundo, nem o que o presumia. Veja, nessa história, eu já li esse livro 3 vezes, é muito grande esse livro, mas eu li 3 vezes, que é muito interessante. O personagem se apaixonou por Diadorim, ele era um jagunço e Diadorim também era um jagunço. E ele se apaixonou por ele, mas não podia dizer, ele era um jagunço, ignorante, bruto, não ia querer nada com outro homem. Mas ele se apaixonou e passaram a vida andando juntos no cangaço, nas matas, e um dia, quando Diadorim foi morto num conflito com outro bando, que tiraram a roupa para dar banho, para sepultá-lo, aí descobriu que Diadorim era uma mulher. Então, ele diz aí, diante da paixão que teve por ele, diz, Diadorim era aquela estreita pessoa, não dava de transparecer o que cismava profundo, quer dizer, não dava, Diadorim não dava a mínima para ele, aquilo que cismava profundo era o amor, nem o que presumia. Quer dizer, que presumia o relacionamento, mas ele não tinha mínimo interesse, Diadorim não demonstrava interesse por ele. Acho que eu também era assim, ele diz. Dele eu queria saber, só se queria e não queria. É um matuto falando a respeito, ele não tinha nem conhecimento à altura para se expressar sobre o que estava sentindo. Ele dizia a maneira dele. Nem para se definir calado em si, um assunto contrário, absurdo, não concede segmento. Voltei para os frios da razão. Olha o que ele diz, voltei para os frios da razão, quer dizer, a emoção que era em relação ao amor, como não deu certo, ele voltou a ter a razão, voltou para a razão, olhar a coisa com mais clareza e deixar o sentimento de lado. Agora, destino da gente. Ele diz, agora, isso é o destino da gente. O Senhor, veja, eu trouxe a pedra de topázio para dar a Diadorim. Quer dizer, ele tinha trazido uma pedra de topázio, que era um material muito valioso, para dar de presente. Mas foi quando Diadorim morreu. Aí ele diz, ficou sendo para Otacília, porque depois ele casou com Otacília, que passou a ser a esposa dele. Quando ele deixou o cangaço, aí ele passou para Otacília, essa pedra deu de presente. Aí diz que deu por mimo, Otacília. E hoje ela se possui em mão de minha mulher. Ou conto mal, recorro. Então, isso aí é uma obra muito interessante que tem poesia. Poesia é aquilo que expressa um sentimento da pessoa. Mesmo no texto em prosa, por isso que chama prosa poética,
prosa poética, porque é escrito todinho em parágrafos, mas tem poesia, que é a expressão do sentimento humano. Então, poema em prosa. Aí aqui já é o contrário, um poema que tem prosa. Também é possível escrever poemas sem utilizar quebra de versos. São chamados poemas em prosa, nos quais predomina a função poética, e são textos menores do que os da prosa poética. Veja o exemplo, quer dizer, são textos pequenos que demonstram como se fosse uma prosa, mas na verdade é um poema escrito em linha corrida, de uma ponta a outra. Então, o título aí desse poema em prosa, Pousada. Você sofria de amor? Quem não via? Casta e recatada como a ilha em face da pousada. Você lia, você sofria, você amava. Ou quem sabe, nem amava mais. Não, tão exausta andava, mal caminhando até a praia. Com o mar a morrer-lhe aos pés. Você não lia, não sofria, não amava, você pousava. Veja que é um poema escrito de forma em prosa. Então, acredito que ficou mais ou menos esclarecido o texto. Na próxima semana estarei mandando a atividade correspondente e quero desejar boa sorte, muita paz e saúde para todos e espero que todos estejam tendo paciência, tendo calma para a gente atravessar esse momento tão difícil. Devagar se vai ao longe. Então, um abraço em todos e até a próxima.